Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vou fazer um comparativo de dois fiagros de base 10 bastante interessantes, o XPCA11 e o RZAG11. No último dia 31 de agosto, os dois anunciaram seus rendimentos para esse mês de setembro, e cada um deles vai pagar 14 centavos por cada cota. E, incrivelmente, esse valor vai corresponder a uma rentabilidade no mês de 1,45%. Então, uma altíssima rentabilidade. Dessa maneira, qual deles será que está melhor para se investir no momento? É exatamente isso que vamos aqui tentar responder por meio desse comparativo. Lembrando, como sempre, o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar para você tomar a sua decisão se vai ou não investir em algum desses fiagros. Como uma maneira de agradecimento, peça aí seu like e deixe aí nos comentários se você já investe em algum desses dois fiagros ou se pensa em investir. E peço também para que você assista o vídeo até o final, que é uma maneira de você apoiar o canal, e dessa maneira o YouTube começa a recomendar para mais e mais pessoas. E o objetivo é justamente isso, ajudar o máximo de pessoas a poder conhecer esse mundo dos investimentos em fiagros e fundos imobiliários. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui analisando o fiagro XPCA11. Ele é um fiagro da XP. Atualmente, o seu preço de cotação está R$ 9,35. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 16,68%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,56. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do XPCA11, você teria recebido R$ 1,56 em dividendos. Podemos notar aqui também que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 14%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,48. Mas como vimos lá em cima, ele está custando R$ 9,35. Então, ele está sendo negociado um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. E se analisarmos o seu indicador P sobre VP, podemos ver que ele está de 0,99. Então, o XPCA11 no momento está com desconto de 1%. Para quem não conhece, pessoal, esse indicador, sempre que um fundo imobiliário ou fiagro ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com desconto, proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, custando mais caro, também proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente o XPCA11 ele tem um patrimônio aqui de 431 milhões de reais, ele tem um pouco mais de 4,4 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 67 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem uma boa liquidez diária, superior a 1,6 milhões de reais. E como eu falei, esse último rendimento anunciado foi de 14 centavos por cada cota, vai corresponder a uma rentabilidade de 1,45%, muito alta. Ele vai pagar aqui no dia 15/9. Então, quem é cotista desse fundo, no dia 15/9 receberá assim os seus rendimentos. E aqui mais nós temos o seu histórico de pagamentos, desde que ele começou lá em janeiro de 2022 para cá. E os fiagros, pessoal, para quem não sabe, eles são praticamente a mesma coisa dos fundos imobiliários de papel. A diferença é que fundo imobiliário de papel ele investe primordialmente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, então do setor imobiliário, e os fiagros investem em CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Vamos aqui agora no relatório gerencial do XPCA11, correspondente ao mês de julho, ainda não saiu do mês de agosto. Aqui podemos ver que o principal tipo de investimento desse fiagro é investir em CRAs, LCAs, cotas de outros fundos imobiliários, cotas de outros fiagros e em FITICs do setor agro. Podemos ver que ele teve início lá no dia 4/11 de 2021. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que a sua gestão é feita pela XP Vista, e seu administrador é a XP Investimentos. Ele tem uma taxa aqui de administração de 1% ao ano e ele cobra aqui também uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. E ao lado nós podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de julho de 2023. De um modo geral, podemos ver que ele teve uma receita líquida aqui de R$ 4.951.000 e ele distribuiu o valor de R$ 5.462.000. Então nota-se que ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu, isso no mês de julho. Descendo aqui nós podemos ver os investimentos que atualmente o XPCA11 ele tem. Podemos ver o seguinte, que 91,9% de todo o seu patrimônio está investido nos CRAs. Ele tem aqui também 7,4% do seu patrimônio investido em cotas
de FITICs do setor agro e em outros fiagros. E aqui ao lado vocês podem ter uma noção do valor que está investido em cada um deles. Por exemplo, em CRAs ele tem aqui aproximadamente 400 milhões investidos. Em FITICs do setor agro, ele tem aqui 32 milhões de reais investidos. Aqui embaixo nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que o principal devedor deles são de produtores rurais, no caso de grãos. Tem aqui empresas do setor de açúcar e etanol e produtores de cana. Então esses são os três principais segmentos dos seus devedores. Lembrando, pessoal, que fiagros é como se ele emprestasse dinheiro para empresas, cooperativas do setor do agronegócio, e essas empresas têm que devolver esse dinheiro com um acréscimo de juros. Então é dessa maneira que o XPCA 11, assim como o próximo fiagro, ganham a sua receita. E aqui nós podemos ver com respeito aos seus indexadores. Os seus CRAs, em sua maioria, estão indexados aqui ao índice CDI, corresponde aqui a 86,5% dos seus CRAs, e o restante, 13,5% dos seus CRAs, estão indexados ao índice IPCA. Então nota-se que a sua rentabilidade depende muito do CDI, já que ele tem uma exposição aqui muito alta a esse índice. E aqui podemos ver que os CRAs que estão indexados ao índice CDI estão com o CDI mais uma taxa média aqui de 4,84%. E os CRAs que estão indexados ao índice IPCA estão com uma taxa média aqui de 8,63%. Então, com essa taxa aqui, eles são considerados ativos medianos. Não são ativos seguros, porém também não são ativos considerados arriscados. E aqui, pessoal, nós podemos ver os seus CRAs que atualmente ele tem investido, né? Nós podemos ver aqui também um ponto interessante com respeito a quem foi a empresa ou cooperativa que tomou o dinheiro emprestado do XPCA 11. E dessa maneira aqui nós podemos pesquisar sobre a saúde financeira de cada um desses devedores, né? Um ponto interessante também é com respeito ao PL. Apesar de ele ter esses três primeiros aqui uma exposição de 7%, porém todo o restante tem uma exposição pequena, menor do que 5%. E isso é bom porque ele minimiza eventuais riscos. Dessa maneira ele não tem concentração em nenhum devedor. O próximo fiagro, pessoal, agora é o RZAG11. Atualmente sendo negociado a R$ 9,51, com um dividend yield de 15,77%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 1,50. Além disso, ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 7,5%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota é os R$ 9,50. Então, esse seria o seu preço justo. Mas se repararmos, ele está custando R$ 9,51. Então, praticamente no seu preço justo, né? Questão aí de 1 centavo. E seu P sobre VP está exatamente de 1. Então, nos mostra que ele realmente está sendo negociado no seu preço justo. Ele tem um patrimônio atualmente de 646 milhões de reais, tem um pouco mais de 21 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 64 mil cotistas. Além disso, ele tem uma liquidez média diária de 2,7 milhões de reais, uma excelente liquidez. E como eu falei, ele anunciou aqui 14 centavos por cada cota, isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,40%, ele também pagará aqui no dia 15/9. E aqui embaixo vocês podem ver o seu histórico de pagamentos, né? Como eu mencionei, por ser praticamente um ativo assim de recebíveis, ele oscila bastante os seus rendimentos, diferente dos fundos imobiliários de tijolo. Vindo aqui agora no relatório gerencial, pessoal, do RZAG11, vamos conferir alguns indicadores dele. Primeiramente, podemos ver que sua gestão ela é feita pela Risa, seu administrador é o Banco Genial. Ele foi um fiagro que teve início lá no mês de outubro de 2021. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, que ele tem uma taxa de administração de 1,15% e cobra uma taxa de performance de 10% acima do CDI, no caso, o que superar 100% do CDI. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver o seguinte, atualmente ele tem aqui 31 ativos, então ele tem 31 CRAs, que atualmente ele tem seu dinheiro investido. Além disso, 100% dos seus ativos estão indexados ao índice CDI, então é um fiagro que depende diretamente da taxa Selic, já que o CDI ele segue a taxa Selic. Mais embaixo aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados, principalmente com respeito aqui ao mês de julho de 2023. Podemos ver que ele teve o resultado líquido aqui de R$ 9.185.000 reais. Isso correspondeu a 13 centavos e meio por cada cota. E ele distribuiu aqui no mês de julho exatamente o valor de 13 centavos e meio. Então mostra que ele distribuiu exatamente o valor que ele conseguiu gerar. E nos outros meses a mesma coisa, né? Podemos ver que no mês de junho ele gerou uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu. No mês de maio
ele gerou o mesmo valor que ele distribuiu, e até no mês de março, mês de fevereiro foi a mesma coisa. Então, diferente do XPCA11, o RZAG11 ou ele tem gerado a mesma receita que ele distribui, ou ele tem gerado uma receita um pouco maior. Como já havia mencionado, 100% dos seus CRAs, dos seus ativos, estão indexados ao índice CDI, então ele depende muito do CDI. Enquanto a taxa Selic ela estiver elevada, que apesar dela ter caído aí 0,50%, ela continua muito alta, de 13,25%, esse fiagro ele continuará pagando bons rendimentos. A partir do momento que a taxa Selic ela for diminuindo cada vez mais, esse fiagro ele assim diminuirá os seus rendimentos. Como eu mencionei, ele depende diretamente do índice CDI. Aqui embaixo nós podemos ver algumas garantias dadas por seus devedores caso eles não consigam cumprir um compromisso mensal de pagar os juros e a correção. E aqui podemos ver que em 89% dos seus contratos foi dado como garantia a alienação fiduciária de terras mais o aval. E em outras foi dada aqui alienação fiduciária de grãos mais aval. Aqui também nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Se destaca aqui empresas ou produtores de soja e empresas ou produtores de milho. Então podemos ver que 51% dos seus devedores atuam com a cultura da soja. Então devemos aí sempre ficar de olho com respeito ao preço da soja, aos principais compradores da soja aqui no Brasil, para que possamos assim estar cientes. Porque imagine o seguinte, imagine aí que a soja passa por uma situação ruim, os principais compradores dela parem de comprar, ele caia bastante o preço. Os produtores rurais ou empresas que mexem com a soja vão passar assim por uma situação difícil financeiramente e as empresas podem dar assim um calote no RZAG11. Então é uma cadeia, né? A instabilidade de um pode afetar muitos outros. Então sempre a gente tem que estar de olho com respeito a essa questão. E aqui, pessoal, nós podemos ver alguns dos CRAs que atualmente o RZAG11 ele tem, né? Um ponto interessante é com respeito aqui ao seu PL, ao seu patrimônio líquido, ele não tem alta exposição a nenhum dos seus devedores. Porém, ele só tem 3 aqui que tem uma porcentagem maior. Esse daqui com 7,4%, esse outro aqui com 8,4% e esse terceiro aqui com 8%. Porém, todo o restante tem um PL, no caso, uma porcentagem de concentração menor do que 5%. Isso minimiza aí eventuais riscos que esse fiagro possa vir a ocorrer, caso alguns dos seus devedores venham assim a dar um calote nele. Agora vamos aqui colocar um ao lado do outro para ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, podemos ver que o XPCA11 ele tem um preço mais acessível do que o RZAG11. Em questão de dividend yield, podemos ver que o XPCA11 também tem uma maior rentabilidade. Em questão de desconto, P sobre VP, o XPCA11 está com desconto aí mínimo de 1%. Com respeito à liquidez, podemos ver que o RZAG11 ele tem uma liquidez bem superior ao XPCA11. Em questão de patrimônio, o RZAG11 também tem um patrimônio maior. Em questão de caixa, o RZAG11 também tem um caixa muito maior. Em questão de cotistas, o XPCA11 tem um número um pouco maior do que o RZAG11. As duas gestoras aqui, entre a XP e a RISA, eu pelo menos ficaria com a RISA. Eu acho ela um pouco melhor do que a XP. Em questão de taxa de administração, o XPCA11 destaca com uma taxa menor de 1% e com respeito à taxa de performance, os dois fiagros cobram 10%, 100% do CDI. Na sua opinião, qual deles realmente vale a pena você investir no momento? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.